Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucimara Prestes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender como que faz essa mini guirlanda colorida. Esse ponto eu já iniciei a explicação dele no vídeo passado, mas eu não mostrei como que faz a troca de cor. Como que vocês vão fazer para vocês não terem problema, porque nem sempre é fácil fazer um tubinho com poucos pontos como esse. Aqui eu tenho 6 pontos, eu já vou ensinar ele desde o começo, mas eu já quero dar as dicas do que você vai fazer para você não ter trabalho de acontecer de ficar um ponto a menos ou um ponto a mais. Você tem que prestar atenção que, se eu entrei nesse ponto, eu não entro mais nele. O próximo ponto é esse que eu vejo pelas argolinhas. Essa argolinha desse ponto que eu já entrei, a próxima argolinha é do próximo ponto. Então, tem que estar sempre atento a isso. Na hora de colocar a agulha, não colocar assim, indo em direção ao lado oposto, senão vocês vão pegar o ponto lá de trás. Então, como que você posiciona a agulha? Você posiciona colocando assim, para cima, para que você saia na abertura desse tubo. Então, sempre atento a isso. E na hora de laçar, vocês laçam. Se você deixar o fio frouxo, é bem provável que você pegue metade do fio, como aconteceu aqui, ó. Então, para não acontecer isso, que isso aqui vai estragar todo o trabalho, vocês têm que botar bastante atenção nessa parte, ó, nesse fio. Você relaxa na hora de colocar a agulha aqui, pode fazer relaxado, você não vai ficar tenso o tempo todo não, tá, gente? E na hora de laçar o ponto, na hora de tirar esse ponto aqui, esse fio tem que estar bem tensionado. Aí você tira sem dificuldade nenhuma. Então, dadas essas dicas, vamos fazer para vocês ficarem estimulados. O que eu vou fazer com tubos fininhos desse jeito, né? Além de bengalinhas, além de letras. Aqui eu fiz, esse aqui eu fiz ontem. eu fiz um tubinho com 5 pontos. E esse aqui, essa receita que eu criei baseada nessa que eu já tinha, de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Esse aqui tem 4 pontos, olha, é muito fininho. Então, para fazer coisas pequenas, assim, você tem que aprender a fazer tubos pequenos para serem bracinhos, né? Nas próximas aulas eu vou ensinar a bolinha e aí você já pode ir moldando bichinhos, né? Com tubos e bolinhas e outras formas, dá para fazer vários bichinhos. Então vamos lá, gente, para a aula de hoje, vou começar aqui do zero, vou usar a agulha 2,5, vou começar com o fio branco, eu vou fazer a troca de cor, vou fazer assim a cada carreira, trocando de cor a cada carreira, mas no início, para facilitar, eu vou trocar só na terceira carreira, tá? Depois vocês vão ver por quê. Mas eu já poderia trocar logo aqui, ó. Sim, uma dica aqui, gente, a guirlanda, em geral, ela é enfeitada com alguma coisa. Então, não tem muita necessidade que vocês façam essa junção perfeita. Mas esta aqui, por exemplo, ela não está enfeitada. Então, se eu quiser fazer uma junção perfeita, que o final do trabalho e o início foram juntados aqui, tem alguns detalhezinhos. Em geral, a guirlanda tem um enfeite, mas se for ficar exposto como esse, olha, está bem feito dos dois lados. Se a pessoa virar aqui, como que vocês fazem isso? Vocês fazem assim, ó. Na hora que vocês forem juntar, a gente vai começar o trabalho, aqui, ó, aqui é o início, e na hora que a gente começa, fica esse degrau. Então, na hora de terminar, também vai ter um degrau. Aí, basta vocês juntarem os 2 degraus. No caso aqui, não está juntando, porque essa não era o objetivo aqui que eu juntasse. Se eu juntar assim, o trabalho vai torcer, tá aqui o degrau, ó, gente. Se eu juntar aqui, ó, esse degrau com este degrau, o trabalho vai torcer. Então, para juntar de forma que fique perfeito, eu daria mais alguns pontinhos aqui, ó, até que esse ponto encontrasse este. Isso não, aqui até eu fiz, juntei os 3 tubos de qualquer jeito que eu digo, né, sem ficar juntando vermelho com vermelho, verde com verde, porque isso aqui vai ficar escondido. Então, vamos lá, né? Vou começar aqui com 6 correntinhas. Deixa eu pegar. Olha o início, até escrevi aqui para vocês. Nós vamos começar com 6 correntinhas. Esse círculo é o símbolo de correntinha. É interessante que vocês conheçam os símbolos, porque vocês vão poder ler as receitas e entender.
né? Não é todo mundo que gosta de simbologia, né? Eu sou da matemática, tem muito aluno que não gosta, mas a simbologia é feita para quê? Para que a gente não tenha que escrever tudo. Então, em vez de escrever correntinha, é só olhar esse símbolo que eu já sei que são 6 correntinhas. Então, vamos lá, 6 correntinhas. Eu vou fazer aquele primeiro ponto inicial, que na verdade não é um ponto, a gente chama isso aqui de nó corrediço, né? Porque a gente consegue correr aqui com o fio. Então, ele não conta, nós não vamos contar como ponto para esse trabalho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou estar bem pertinho aqui, gente, que na aula passada ficou meio desfocado. Fiz 6 correntinhas, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma correntinha, olha, eu vou fazer uma correntinha e vou colocar 6 pontos baixos. Como assim, Lucimara? Vou fazer já já. Deixando escrito aqui para vocês entenderem. Olha, a primeira carreira, né? É uma correntinha, 6x. O que é x? X é o ponto baixo. Então, vou fazer uma correntinha. Isso aqui já vai ser o meu primeiro ponto. E vou fazer 6, não, gente, deixa eu corrigir aqui, não é 6, não. Desculpa, ó, 5. Corrigir aqui, são 5. São 5x. Corrigindo aqui ao vivo. Ao vivo não, porque é gravado. Mas a falha técnica aqui, gente. Então, uma correntinha que já vai ser o meu primeiro ponto e mais 5x. O que são 5x? São 5 pontos baixos. Primeira correntinha que tá com esta base aqui. Tá pertinho aqui para vocês verem, gente. A primeira correntinha vai ter essa base aqui do primeiro ponto, por isso que a gente entra na terceira correntinha. Tá? E aí eu vou colocar 5 pontos baixos. Gente, eu vou fazer rapidinho aqui, porque a maioria, quem é iniciante não sabe, mas a maioria sabe disso. Então, fiz seis correntinhas, coloquei mais uma para iniciar a próxima carreira e vou entrar na terceira correntinha aqui, ó. Já vou mostrar o resultado para vocês. E aqui nós vamos ter o segundo ponto e o primeiro. Olha como ele fica bem parecido com esse. Mais ou menos parecido, tá? Tem que prestar atenção quando a gente for fechar o trabalho. Então, primeiro ponto baixo, segundo, tanto faz se eu pego a correntinha de cima, uma argolinha ou 2 argolinhas, tá, gente? Vou fazer mais rápido porque isso aqui eu já fiz bem detalhado na aula passada. Agora, eu vou fechar o trabalho para fazer um tubo, tá? Então, eu vou fechar assim. Fechar aqui, ó, primeiro e mais os outros 6, fechei aqui para fazer um tubo. E vou entrar nesse primeiro ponto. Aqui eu falei que eu já poderia trocar de cor, mas eu vou fazer mais simples, sem a troca de cor logo nesta. Então, vou entrar nesta primeira, lembrando que esse é o segundo, tá? E eu vou entrar só com um fiozinho mesmo. Primeiro ponto. Agora o segundo. E aí, aquelas dicas que eu dei lá no começo do vídeo, prestar atenção para não entrar de novo no mesmo ponto, para não esquecer de ninguém. Terceiro, aqui é o quarto, quinto. Olhem que eu não tô nem marcando, não tô marcando porque são poucos pontos, vocês vão ver já já que nem precisa marcar. E sexto, aqui tem um detalhe, eu tirei o sexto aqui de propósito, mas quem já sabe troca de cor sabe que eu vou ter que desmanchar já já, né? Porque assim, eu vou trocar de cor agora. Então, se eu fizer o próximo ponto, essa argolinha aqui, ela vai fazer parte do outro ponto. Vou trocar aqui para verde. Vou colocar o fio verde aqui, ó. Então, já tenho que desmanchar logo. Eu tenho que começar logo. Eu começo o ponto nessa argolinha aqui, ó. Eu vou fazer e vocês vão ver o resultado e entender por que eu troco aqui. Então, meu próximo ponto vai ser verde. Então, esta argolinha que eu vou tirar, ela já tem que ser verde. Não se preocupem muito aqui em apertar, porque já já eu aperto, tá? Então, o próximo ponto, aqui, ó, esse ponto aqui eu já entrei, o próximo é este. Cuidado para não pegar a parte de trás. Lembra aquela dica que eu dei? Vai para cima, tá? Não pega a parte de trás.
vai pra cima, bota esse fio em cima do trabalho, porque aí vocês já vão arrematando. Tensiona aqui para não tirar o fio no meio do fio, né? Não botar a agulha no meio do fio. E aqui foi o meu primeiro ponto. Por isso que não precisa marcar. A cor já marca aqui, esse é o primeiro. Então, vamos lá. Segundo, vou fazer mais rápido, tá, gente? Para terceiro. Aqui eu já posso até cortar essa ponta, porque o fio já tá preso. Tá? Eu vou deixar porque ele serve até como enchimento. Quarto, quinto, quinto e sexto. Esse é o sexto ponto. Se esse é o sexto ponto, já vou trocar de cor, porque eu quero uma cor a cada carreira. Vou colocar rosa. Vou colocar rosa. Eu vou cortar logo esse fio verde, gente, para ele não ficar me atrapalhando. Olha, alguém pode ficar tenso assim com esse monte de pontas, né? Mas não se preocupe não, que vocês vão ver que é bem fácil já já. Eu vou cortar logo este. Assim que eu prenda, já prendi o verde. Vou prender agora o rosa. Então, coloquei o primeiro ponto. Esse é o sexto ponto. Tô terminando o sexto ponto. E agora eu vou colocar o primeiro. Botar em cima do trabalho para prender. Primeiro ponto. Aqui vai ser o segundo. Cuidado para não entrar lá atrás. Segundo e terceiro. E já vou cortar esse fio. Vou cortar o fio rosa, que eu não preciso mais dele. Este aqui, cuidado para não cortar o fio errado. Então, cortei. E... deixa eu tirar aqui. Então, aqui já estou com as 3 pontas de fio. Essa primeira aqui, ó, que foi onde iniciou o trabalho. Deixa ela quietinha aqui, que ela não vai me atrapalhar. As outras 3, elas vão indo para esse lado, elas vão ficar dentro do trabalho o tempo todo. Então, aqui, ó, como não precisa marcar, gente, já fiz 3 pontos. Vou fazer o quarto ponto. Vou botar esses fios para lá, para eles não me atrapalharem. E aqui, ó. Quarto. Quinto. E sexto ponto. Quando eu fizer o sexto ponto, eu estou fazendo aqui com 3 cores, eu vou voltar para o meu fio branco. Aqui eu não cortei o fio, por quê? Porque eu vou trocar de cor toda hora. Se eu fosse fazer um trabalho, algum amigurumi que fosse só uma carreira ou 2, eu já cortaria. Olha, cuidado para o fio não embolar todinho, tá, gente? Porque a gente vai fazer várias voltas aqui, então vocês vão desenrolando isso enquanto tá fácil, para não dar trabalho depois, só que embolar. Então, vamos sempre fazendo assim. Vou trabalhar com o branco, vou deixar o rosa para lá, vou deixar o verde também para lá, e vou trabalhar com o branco. Então, se vocês acostumarem a fazer isso, vocês não vão ter dificuldade que fique tudo embolado aqui o trabalho. E fica uma tensão danada, né? Isso aqui é para relaxar. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto. Primeiro não, terminei o sexto. Agora eu vou dar o primeiro ponto. Vou fazer só mais essa, tá, gente? Aí vou falar alguns detalhezinhos. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quarto ponto. Deixa eu ver se tá bem focado aqui. Quarto ponto. Olha como é fácil, gente. Quinto. Ah, sim, detalhes aqui, gente, que eu falei na aula passada. Vocês vão fazendo isso e vão girando o trabalho, que aí vai ficando fácil. Vocês girando, vocês conseguem fazer assim com a agulha, não pegar a parte de trás, não pegar o lado, tá? Sexto ponto. Olha como você não precisa nem contar. Mas se quiserem contar, né, vocês contam aqui por cima, ó. Aqui tá a argolinha. Aqui tá 1 ponto, 2, 3... 4, 5, né? Esse sexto aqui é dessa argolinha, tá? 1 ponto com essa argolinha, 2, 3, 4, 5, e aqui é o sexto ponto, tá? Então, pronto, cheguei no sexto, troco de cor de novo. E é só isso, gente, tá? Então, aqui seria o verde. Como eu falei, já daria para ter trocado de cor lá na primeira carreira, né? Só ter um pouquinho de habilidade, né? Que não é difícil também, não. Vou fazer o verde, vou colocar o branco para lá, vou puxar o verde para cá, deixar esses dois para lá, para não me atrapalharem, né? Então, faço aqui com o verde. E aqui tem um detalhe, gente. Esse tubinho, por enquanto, tá pequeno. Mas se eu fosse fazer esse tubo grande para fazer a guirlanda,
ele ficaria, tem um momento que ele vai ficar girando aqui na minha mão. Então, se alguém falar assim, eu poderia encher primeiro. Aí é assim, gente, para encher primeiro e trabalhar com esse tubinho cheio dá um pouco de trabalho. Então, por isso que a dica para vocês também, gente, é como encher, né? Que foi aquilo que eu falei no começo da aula. Para encher, basta vocês ou colocarem um arame, como eu fiz aqui. Para colocar o arame, tem os segredinhos, né? Sempre eu coloco com a peça reta e aí eu vou empurrando e ela vai indo para essa parte curva, tá? Então, sempre coloca a parte reta para que não saia aqui no meio do trabalho. Para que a ponta do arame não saia assim pelo meio do trabalho, tá? Então, a gente coloca sempre na parte reta. E aí, ele vai indo na parte curva. Quem for fazer, como eu falei, né? Quem não for fazer com arame, porque o arame às vezes pode enferrujar, alguma coisa assim, e quiser fazer o enchimento, é aquela dica que eu falei, né? Pega um tubinho, vocês vão encher esse tubo, ou para um tubo grande, né? Com mais pontos, vocês podem usar um cano de PVC e um aramezinho aqui por dentro, aí pede para cortar do tamanho que vocês precisem, né? A loja que vende, ela faz isso, se vocês pedirem. O arame também, vocês podem comprar da espessura que vocês precisarem e do tamanho que vocês precisarem também, vocês podem pedir para cortar. Ou para uma bonequinha, né, que seja pouca coisa que vocês queiram encher, vocês podem usar um tubo pequeno. Se for a guirlanda, que é um tubo mais comprido, eu sugiro que vocês façam com um tubinho de papel. E aí façam um aramezinho mais ou menos parecido com esse. Que aí na hora que vocês colocarem, sempre botando de pouquinho, não adianta encher esse tubo aqui, querer empurrar, que ele não vai. Tem que ser que vocês coloquem esse tubo lá no final do trabalho e vão enchendo aos pouquinhos, tá? Aqui é fácil, né? Se vocês fizerem com cuidado, porque não dá para ter pressa, gente. Aqui, até para colocar aqui, tem que ser na paciência. Quem não tem paciência, faça crochê, que ajuda a desenvolver a paciência. Uma das coisas boas do artesanato é isso, você tem que ter paciência. E depois você cobra por isso também, né? Porque se o trabalho demora, você tem que ter paciência para fazer, você tem que cobrar bem, assim, proporcional ao trabalho que deu, né? Não só o material, mas principalmente ao trabalho. Essas coisinhas pequenas gastam um pouco de material, mas dão bastante trabalho. Então, botar do tubo, né, até onde vocês queiram colocar, e tendo já colocado o enchimento até uma certa parte, é só vocês colocarem aqui e empurrar que vai dar certo, tá? Esse que eu improvisei, ele tá até com com essas cerdas aqui, porque ele é de um material que eu tenho para limpeza de trompete, mas pode usar essa mesma ideia, que esse arame aqui ele é bem firme. Sim, gente, eu comprei, foi como que é, limpador de cachimbo, que era uma coisa que eu queria comprar há bastante tempo para conhecer. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vem assim. Tem gente que usa para encher também as perninhas dos bonecos. Eu comprei só para conhecer, para mostrar para vocês. Eu tentei colocar aqui e não é tão fácil, assim é fácil colocar. Agora que eu já abri aqui com o tubo, né? E também não é, ó, já deu problema aqui. Ele é bem molinho, então, para colocar também, é interessante vocês botarem um tubinho de caneta, por exemplo, primeiro, né? Bota o tubinho de caneta e depois bota esse limpador de cachimbo. Isso aqui eu comprei na Amazon, né? Eu sempre quis, eu via, né, o pessoal fazendo bichinhos com isso aqui, tinha curiosidade, né, de saber como que era. E ele serve para dar sustentação, se você quiser fazer o que é? A perninha, né, de um amigurumi. Deixa eu botar aqui, ó. E tirar. Aqui eu posso tirar de qualquer lado, que ele vai sair, né? Botei aqui, eu tenho que tirar o tubo, né, gente? Botei aqui, aí tiro o tubo, tá aí. Aí vocês podem fazer assim, pra ser uma perninha, ser um bracinho, né, que se mova, eu achei legal. Ou para dar sustentação também no pescoço, né, de aqueles amigurumis que são mais fininhos, né, tem um pescoço mais fininho, vocês podem usar assim, também para dar sustentação. Não fiz o teste para ver se ele enferruja ou não, né, tem esse problema também. Por isso que eu falei que o ideal seria encher com enchimento mesmo, essas pequenininhas não precisa, né, mas as maiores seria bom vocês encherem. Então, gente, para a aula que vem,